Isso não. O Brasil já é uma selva, né? E o leão vive solto. Se estiver pagando a mais, ele está tendo um prejuízo. Né? Mina a capacidade, né, Isso, da empresa. acaba tirando a capacidade financeira da empresa crescer, da empresa buscar novas tecnologias, da empresa buscar novas soluções e até prestar novos serviços. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Saúde e Segurança Além do Papel. Me chamo Leonardo Matos, sou anfitrião aqui deste podcast. Estou aqui ao meu lado, está meu sócio, o engenheiro Celso Florian, diretor e CEO do Grupo Moratti. Ei, Leonardo, é um prazer estar aqui, mais um podcast do Grupo Moratti, com essas autoridades no assunto que nós vamos falar hoje. Espero que você aproveite bastante, será muito útil para cada um de nós. Bacana. E para falar do assunto de hoje, continuidade do podcast anterior, nós trouxemos novamente André Rodrigues aqui, técnico de segurança, especialista em perfil profissiográfico previdenciário. Bem-vindo, André. Obrigado pelo convite. Vamos ajudar vocês a esclarecer, ter mais esclarecimento sobre esse tema que está vindo aí como se fosse uma onda, né, daquelas bem grandes aí para os empresários brasileiros. Bacana. E para complementar o assunto, e não menos importante, nós temos aí o engenheiro Jorge Baff, especialista em saúde e segurança do trabalho e em contribuições previdenciárias, que é o assunto em questão hoje, né, engenheiro Jorge? Fala um pouquinho para a gente aí. Olá, tudo bem? Esse assunto está se formando, né, que meu colega falou, e tem gente que está olhando de assim, binóculo ainda, né, mas o assunto já tá em cima e nós vamos ter bastante coisa para discutir hoje. Bacana. No último episódio, fizemos um catadão falando desde Gilhat, FAP e FAI. E agora a intenção é trazer um pouco mais de consistência para essa discussão. E para hoje nós selecionamos aí falar sobre o Gilhat. O que podemos falar aí para o nosso público para que eles possam interagir melhor com esse assunto? E o Hatch tem muito a relação da influência dele no total da folha de pagamento, né? No montante da folha de pagamento. O empresário, ele não sabe que isso está influenciando, às vezes, o poder de investimento dele, às vezes até no poder de retorno dele com relação ao que a empresa pode trazer para ele mesmo, né? Então, vamos lá, Baf. E influencia em tudo isso, né? O Gilhat. Agradável e até de apresentação e tudo mais. Isso é para poucos, hein? Não é todo podcast que a gente vê uma apresentação, hein? A apresentação é para poder ajudar a guiar um pouco, né, a gente tentar manter o assunto focado, porque entre assim, amigos aqui a conversa flui, principalmente para casos específicos, mas nós vamos tentar mostrar casos mais amplos para a gente poder entender o que é isso. E cada caso é um caso, cada empresa tem a sua especificidade, né? Não dá para a gente generalizar tudo. E realmente pode afeta a capacidade de assim, investimento, né? Capacidade assim, o caixa, né? Das empresas, porque mexe mesmo com a sustentabilidade empresarial. E qualquer fluxo de assim, caixa que não seja bem planejado pode trazer complicações. E principalmente se essas complicações vêm em forma de assim, multas, não ter sido bem planejado. Vamos chamar de contribuir com o nosso sócio oculto, que é o governo, no final das contas. E ele não deixa, e ele tá afiando as garras, E viu? não perde a Não, oportunidade, não vai perder a né? oportunidade disso, não. O Brasil já é uma selva, né? E o leão vive solto. Exatamente. Nós temos aí um leão que vai passar uma foto aí, né? Então, o que ocorre? Exatamente isso, né? E falando com assim, empresários aqui, eles também pagam, né, os impostos, né, as contribuições e previdenciárias, ou seja, todo mundo em algum momento que tem empresa vai passar por isso. Se já não está passando é porque não está fazendo a coisa certa. Com certeza. Mais ou menos isso. Como foi dito antes, né, essa questão de contribuições previdenciárias relativas à SST,
engloba diversas situações. Hoje nós vamos tratar mais sobre o Gilhat, que é o quê? O Gilhat, André? E tem relação com a atividade preponderante. É uma alíquota, né, que vai, como eu falei, influencia no montante da sua folha de pagamento de acordo com a atividade preponderante da sua empresa, né? E às vezes o empresário ele foca muito ali no KNAI principal do que ele colocou quando ele abriu a empresa. E às vezes esse KNAI principal dá a impressão de que você vai pagar uma alíquota a mais, dá a impressão que às vezes você pode pagar uma alíquota a menos, né? Mas se você não fizer o estudo adequado dessa atividade preponderante da sua empresa, pode estar fazendo errado, ou pagando a mais, ou pagando a menos. Se estiver pagando a menos, você vai ter o prejuízo, né, depois de uma fiscalização, né, ter uma multa. Então, você... é muito comum, desculpa te interromper, mas é Sim. muito comum que a empresa ela tenha essa classificação buscando o grau de risco voltado Isso. para NR4, né? Não. Ela NR4, sempre isso, ele acredita confunde que isso, é né? suficiente, A gente, né? assim, os empresários acabam confundindo, por uma falta, às vezes, até de um alinhamento adequado, até com o computador dele, ou a pessoa que cuida da parte de gestão de taxas e contribuições da empresa, Sim. né? E às vezes acaba errando, ou para mais, como eu disse, ou para menos. Vindo, se for para menos, vindo até para uma possível multa aí da Receita. Passamos uma pausa nesse ponto. Então é importante que o empresário primeiro verifique com a consultoria. Seria interessante, né? Vai abrir a Sim, empresa. sim. Quais são as contribuições, o que acarreta na Sim. minha atividade? Então, fica a dica, hein, pessoal? Vai abrir uma empresa, consulta, contador, advogado e uma consultoria de saúde e segurança. Esses três fatores vão, com certeza, garantir perenidade aí, Sim, né? e se tiver pagando a mais, ele está tendo um prejuízo. Né? Você mina a capacidade, né, Isso, da empresa. acaba tirando a capacidade financeira da empresa crescer, da empresa buscar novas tecnologias, da empresa buscar novas soluções, até prestar novos serviços, né? Então, são circunstâncias e situações que, se você não tiver uma análise adequada, você pode ter Mas, perdas aí. André, incide sobre aqui a folha de pagamento dos Pelo 12 mon- meses ou não? Não, 12 meses não, dos 13 meses, né? Porque aí vai influenciar até no 13º, na folha do 13º, né? Como se já não fosse suficiente, Os até 12, no né? 13º Até no vai, 13º. né? E como a gente estava falando com o BAF, se bobear, o governo vai começar a taxar até as férias. Daqui a pouco criar o 14º, né? O 14º. Taxar um terço de Um férias, terço de né? férias, né? Então, é justamente isso. Quando a gente fala dessa taxação, o fundo para tudo isso são as questões de acidentes do trabalho. Empresa que não tem acidente de trabalho, ela vai ter taxas mais baixas lá quando a gente falar em FAP, em FAI, nós vamos explicar depois, numa outra oportunidade. E no caso aqui, também entra na questão que já foram feitos estudos prévios do seu governo para poder encaixar justamente nessas assim, alíquotas de grau de risco leve, médio e grave, né? 1, 2, 3% sobre a folha ou sobre as folhas, né? Que todo mês, certo? E então é justamente nós temos que ter em mente sempre isso. São questões relacionadas à falta de segurança, a falta de saúde ocupacional aplicada nas empresas. E quando a gente for encaminhando o assunto mais, isso vai ficando claro, tá? Para a gente o que precisamos fazer, então, que é esse o objetivo nosso, poder ajudar aí as várias empresas, né, e colegas que estão também começando nisso, para poder compreender. Não é só, eu vou então escolher a alíquota menor, eu vou então agora ter menos acidente por assinei o decreto aqui interno, né? Não funciona assim. Só para lembrar, não é escolha, né? Não é escolha. E tem que ter assim, um pensamento muito claro. André, minha empresa aqui, eu não tenho acidentes há muitos anos, mas eu pago a alíquota 3. Infelizmente, você paga a alíquota 3. Por quê? Porque as outras empresas do mesmo ramo e do mesmo KNAI que
contribuíram e muito, né, para ocorrência de acidentes, afastamento de doenças e tudo mais. Então, não é só a sua realidade nesse tema, né, nesse ponto que a gente é a realidade global das empresas, estão classificadas no mesmo ramo. É a antecipação de vulnerabilidade. Essa vai ser a chave daqui por diante. É, verdade. O governo hoje ele trabalha muito com inteligência, muito apoiado em recursos digitais, inclusive na fiscalização, como nós vamos ver para frente um pouco, tá? Então vamos seguir para trazer mais conhecimento aí para o time e para todas as pessoas que estão acompanhando o conteúdo. Aquela pergunta, né, sobre o grau de risco aí leve, médio, grave tem a ver com aqueles graus de riscos da segurança do trabalho lá da legislação intraneotrabalhista. A resposta é não, né? São riscos específicos para a legislação previdenciária. Claro que eles guardam uma assim, visão sobre o acidente, que tanto um quanto assim, o outro vão ter que assim, trazer, apropriar essa situação, que tanto a previdenciária como a trabalhista está focada no ser humano, no trabalhador. Quando ele acidenta, ele gera gastos. Sim. De imediato para a própria assim, empresa e, em segundo momento, para a Previdência. Quem é a Previdência? Somos nós, todos, que somos os assim, mantenedores e também os beneficiários. E que a conta não fecha há muitos Há muitos anos, né? anos. Essa pirâmide aí está bem... É a pirâmide financeira mais antiga da Previdência história. Social está dando mais de olho nisso, junto com a Receita Federal, para essa questão previdenciária. O André comentou, né, que a empresa não pode escolher qual é o 1, 2 ou 3 que ele tem. Como é que escolhe, então, Bart? Como é que assim escolhe, né? Assim, o enquadramento ele é feito, bom, mensalmente, né? Todo mês ela pode enquadrar. Nós vamos explicar um pouco melhor para frente isso. É autodeclarativo. É um auto-enquadramento. Certo. A empresa vai assim lançar quanto que ela entende, de acordo com algumas regras, mas existe uma interpretação, ou então várias até, e a maioria erradas, né, de como assim proceder isso. Ou seja, ela segue critérios que está previsto na legislação previdenciária. É importante citar isso, até porque o cara pode só pensar, não, vou colocar lá que é leve toda vez e seguir dessa forma de maneira errônea. E aí o que acontece se o cara faz isso? Nós vamos ver daqui a pouco a bronca que vai ser aí o leão, né? Por quê? Porque isso é cumulativo, né? Imagina que uma empresa pode estar errando seu enquadramento, vamos usar o termo errando, né? No seu enquadramento, isso perdure por 2, 3, 4 anos, e a Receita pode apurar já no ano seguinte ou pode apurar depois de 4, antes de assim chegar aos 5 anos. Né? Então, realmente é dar corda para se enforcar, Sim, né? a Receita ela não vai te falar assim no primeiro ano, ó, achei aqui, você está errando, me paga, a conserta e me paga. Não. Sempre vai esperar os 4 anos, Quanto 11 mais meses. demandar de 4 prazo, anos, 11 meses, maior é o montante. 15 dias, ela vai esperar esse tempo para mandar a cartinha para você e falar, meu amigo, você está me devendo isso porque você errou nisso. E aqui, ó, se você não pagar, quer dizer, já vai vir com a multa, né, Baco? Então rende mais do que poupança, Claro né? que, Isso. claro que sim. Que legal, hein? Fica a dica para um novo investimento, né? Rende mais do que O poupança. empresário tem que tomar cuidado com isso, viu? Porque ele acha que, estou livre da Receita por 5 anos depois que eu fiz a minha declaração. Livre. Não é bem assim não, viu? Fique esperto. A gente se livra de doença, resfriado, de qualquer coisa, mas da Receita não. A do sócio, não. Não, do sócio oculto, mas nem no... Eu falei pro Baca há pouco, né? Antes da gente começar aqui, falei, a Receita sabe até Pix que você fez pro cara que estava vendendo 7 panos por R$10 no Farol.
Ela sabe isso. Ela só não quer tomar Ela só não decisão quer de tomar, fazer alguma coisa para aquele isso. momento, né? É isso mesmo. Enquanto ela está bem ocupada com os grandes empresários, Conglomerados, né? conglomerados e até situações que possam ofuscar a ótica do que é correto, É né? isso mesmo. Mas futuramente ela pode sim decidir por si só de que vai cobrar até o Pix dos Com panos do certeza. faraó. Sem dúvida, né? E a gente, retomando aquela ideia do assim, enquadramento mensal, seria um acompanhamento mensal para você saber se o enquadramento que vai gerar o imposto está certo, justamente para você não cair nessas assim, em malhas finas, né? E como é que é feito o pagamento? É como qualquer outro imposto e previdenciário, a própria folha de pagamento, quando é gerada ali todo mês, o pessoal geralmente dos recursos humanos, departamento e pessoal, a contabilidade que cuida da sua empresa, ou se for pessoal próprio, vai estar fazendo as guias aí, a GFIP, os lançamentos para todas as outras e contribuições e previdenciárias, inclusive das relacionadas à SST, certo? E vai gerar a guia e paga todo mês religiosamente. Isso aí vocês conhecem bem, né? Não dá para fugir. E o que é a tal da atividade preponderante? É a atividade que ocupa o maior número de funcionários das nossas empresas. Então, quando está num certo ramo de assim, atividade, eu já assim, eu sei, conheço quais são as minhas atividades, o pessoal assim, escritório, a produção, o transporte. Depende. Depende porque tem que tomar muito cuidado com essa questão de atividade prevista para atividade realmente executada. E essa variação é que faz toda a diferença. É quase que a descrição de atividade, né? A maioria das empresas coloca o CBO, mas propriamente dita, a execução é totalmente distinta do que prevê o CBO, total, né? Total. Eu estava falando também. As empresas hoje, né, e eu vejo isso, não sei se é uma falha, mas é um padrão que a gente encontra, quando você vai prestar um serviço, você vê a descrição, eu usei o CBO, eu usei o CBO, eu usei o CBO. Tem que ter muito cuidado com isso, porque o CBO não descreve a realidade da sua empresa, faz uma forma sucinta do que aquela atividade pode fazer, pode fazer. Não quer dizer que ela faz tudo aquilo ou só aquilo. Pode ser que tem coisas a mais. E o empresário acha que é E acha normal que ele está. colocar o O CBO. CBO. É E ele acha como que ele está dentro da normal lei. não deve ser, né? Não pode E ser ele acha que ele está normal. atendendo a lei. Estou usando um documento oficial do governo Exato. e eu estou dentro da regra. Assunto para né? outro Com papo certeza. é exatamente as descrições de atividade. Mas seguindo na linha do Gilhat, esse autoenquadramento aí que é feito baseado na atividade preponderante, é ideal passar por uma análise, né? É ideal passar por uma análise inicial, depois prosseguir no acompanhamento, porque as empresas ela têm toda uma dinâmica própria, Certo. né? Relocar pessoal, uma atividade que está dando demanda maior dentro da própria empresa, o negócio, ela pode relocar e essa relocação ela pode estar mudando a atividade, mudando a maneira de enquadrar naquele o KNAI. Mas eu já tenho o KNAI, está no meu C, assim, NPEJ, é aquele que está lá. Não, não é aquele que está. Ele não é o critério de atividade preponderante. E é essa a confusão, tá? E por isso que a gente traz aqui, para lembrar de novo, o leão, ele vai estar atento a todos os movimentos nossos, que nem falou o André, desde o sinal, o rapaz vendendo lá os panos de chão, etc., e que logo pode estar sendo assim taxado também Com certeza. o PIX, né, gente? E é aquela, a Receita Federal, ao passo que ela tomar a consciência, que ela vê nos dados lá alguma incoerência, ela vai buscar a fundo o que está acontecendo. E ela nunca vai assim falar que foi outra coisa senão erro, né, de assim, o enquadramento,
ela vai notificar a empresa e vai gerar um crédito que é para a Receita. E ao contrário do que o pessoal lembrava de multas de trabalhistas, as da Receita são muito maiores e ainda pode vir recheada com alguma multa em cima daquele crédito inicial. Crédito é o quê? É o que você deixou de assim pagar. A multa pode ser por que isso aconteceu. Ah, com certeza. E aí vem juros, correção monetária, entre outras ações. Então, na fase de enquadramento, a empresa ela pode sim, durante o primeiro bimestre anual dela, executar preponderantemente atividades mais administrativas e no segundo bimestre, tendo a necessidade de uma produção em massa, ter um enquadramento diferenciado. Isso está correto? Pode acontecer, pode. Vamos pensar assim, numa coisa sazonal. Na agricultura, né? Você tem tempos para plantio. Então, a maior equipe ali sua, às vezes, é do plantio ou da colheita, né? E vai ter um período que não vai ter nada. Quer dizer, você vai ter uma fase administrativa só de gestão, né? Você vai ter uma fase operacional, né? De plantio ou de colheita, e isso vai impactar o seu KNAI. E isso tem que ser estudado, tem que ser verificado, tem que ser acompanhado. Legal, que fique a dica para as contabilidades aí, verificar se os seus clientes estão bem enquadrados nisso. Se precisarem de ajuda, conheço uma empresa muito boa, o nome dela é Grupo Moratti, ela pode ajudar com isso. E para os empresários que não deram a devida atenção por várias outras questões que eles têm, mas que ali há condições da empresa trazer aí economia e liquidez, né, para as operações dela, né? E prevenção de multas também, né? Antecipação de Antecipação, vulnerabilidade é isso isso, aí. né? É prevenir o 360, né? Certo? Temos. E somente isso. É fácil? É. É trabalhoso acompanhar e ainda vem a reboque diversas regras, né? Quando você fala em verificar atividade preponderante, são diversas regras. Que nem lembrou o André. Assim, a sazonalidade de alguma atividade que faz contratar certo número de assim, trabalhadores avulsos. Eles também entram na conta. É avulso, eu contrato, eu terceirizo, que ainda é uma noção muito errada que a gente vê para a parte de prevenção. A sua responsabilidade não cessa, apenas divide, mas você não deixa de ter. Aqui é a mesma coisa, você contrata, você vai estar também tendo mecanismos de recolher impostos sobre isso. Tá? E o que ocorre? Cada situação tem que ser vista, analisada para ver assim, enquadramento. Na construção civil é uma coisa que hoje também tem muita intensividade de mão de obra terceirizada. A gente vê incorporadoras que antes eram e construtoras e hoje ela não tem mais 200, 300 pessoas dela própria. Ela tem 10, 12 mil pessoas nessa incorporação, engenheiro, gerente de assim, obra, e um mestre, e o restante do pessoal vem das empresas terceirizadas. Quiçá foram funcionários antigos que foram montando os grupos por assim especialidades, hoje prestam para assim trabalho. E hoje, essas atividades forramos o canteiro de obra do microempreendedores individuais, né? Exatamente. Mas os riscos e continuam. Os acidentes e continuam. Até porque ele não escolhe, né? O acidente ele não mira, né? Ele é democrático. É democrático, né? Exatamente. Então tem esses detalhes que tem que ser assim, tratados com todo zelo para poder fazer o agrupamento correto quando a gente for bater martelo para poder enquadrar, porque o autoenquadramento exige assim, responsabilidade e cuidado porque a pancada é feia se não tiver certo. A gente trouxe aqui um exemplo, né, do
posto de gasolina, né? Uhum. Comércio e varejista. Fala aí, André, um pouquinho A gente pra gente. estava avaliando, né? Assim, trazendo até na realidade de hoje, você tem postos pequenos, mas você tem aqueles postos gigantes, né? Somente os de beira de estrada. Pensa assim, você tem lá a equipe de abastecimento, Sim, mas você tem um espaço enorme de conveniência. Mas além da conveniência, tem a equipe administrativa que cuida daquela área também, né? E a gente foi começando a analisar, ó, vamos ver esse KNAI aqui, como é que ele influencia? Qual o KNAI do outro? Qual a outra atividade? Vamos ver o KNAI de cada atividade para tentar demonstrar para o empresário o que, né, o Gilhat pode influenciar na folha de pagamento e qual a economia que a gente pode gerar. Né? Eu pergunto, a economia de 1% na sua folha é válida para você, no montante da sua folha? Quanto que vai economizar? Pensa nisso, dá uma olhada no montante da sua folha. Faz a conta. O imagina quanto eu pagar 1%. 1% menos desse montante, o que que eu posso fazer de benfeitoria para minha empresa, né? Durante 13 Durante folhas de 13 folhas pagamento. de Então, se o pagamento. cara, a gente está falando conta rápida, 1 Uhum. milhão, é 10 mil Sim, reais de 10 mil economia reais mensal. mensal. Totalizando aí 120, 130, 130, 130, né? 130 130. no ano. É Em bastante 5 coisa, é anos, bastante né? coisa. Se você faz para quem está buscando perenidade, aí a Sim, construção de patrimônio a longo prazo realmente faz toda a diferença. total. Exato. E à primeira vista, num exemplo desse, ia ser enquadrado toda essa massa de assim, trabalhadores, nós tínhamos um KNAI, nós tínhamos o comércio Sim. e varejista, Mas olha, que é puxado pela atividade do frentista, frentista, né, que é o abastecedor, né, que é a alíquota de 3%. Só que se você fizer um estudo, você perceber que, de repente, você tem mais gente lá na atividade, na conveniência, a alíquota cai para 2%. É atividade preponderante, porque ocupa Preponderante, né? maior assim, obra. o maior Aí número de o que funcionários ocorre? estão Não é, então nessa não é a atividade. atividade fim, e Não, não. sim a preponderância dessa atividade, Lembra né? no começo que a gente falou que o empresário às vezes confunde o KNAI que está no Sim, sim, CNPJ dele, sim. né? E esquece essa outra parte de tributação que está lá no decreto 3048, na instrução normativa, como a gente vai ver daqui a pouco. E isso faz com que ele tenha desconhecimento do quanto que ele está Sim. deixando de pagar ou quanto que ele está perdendo pagando a mais. Por isso que é necessário um acompanhamento, uma assistência, que a gente sabe que as empresas de porte menor não têm, nem que às vezes ela tem algumas, né, assessorias que não estão acostumadas, não estão ainda vivenciando essas novas Sim, sim. situações, que não são tão novas assim, né? E mesmo grandes, né, empresas, que apesar de ter um quadro de SST lá, engenheiro, médico, técnico, Técnico. enfermagem, tal, elas não têm eles não têm essa visão para a questão de pagamento atrelado à própria atividade prevencionista. Então, o que a gente recomenda para o empresário é que não espere, né, receber uma punição Sim. do Previdência, e sim para uma linha preventiva, buscando já solução no caso estiver irregular. É isso? Sem dúvida, né? Porque, como a gente falou, essa é uma das faces da situação como um todo, cujo o fundo, o plano de fundo, isso aí é a segurança e a integridade física dos seus trabalhadores. E tendo uma gestão adequada, não vão se acidentar, não vão gerar esses custos adicionais, esses incrementos, a questão que nós vamos falar depois numa outra oportunidade do SILFAP, tem a ver diretamente com benefícios previdenciários pagos pela Previdência, e ela não vai ficar com esse custo, ela vai passar para as empresas, ela passa, Ah, né? com certeza. Alguém tem que alimentar esse bicho aí, É, né? Que são as ações regressivas, é isso? As ações regressivas se verificam nessas questões, nas questões do FAI,
né, que é justamente aquelas alíquotas de 6, 9 e 12%, mais alíquotas, né, 6, 9 e 12%, referente aos assim, trabalhadores sujeitos a condições nocivas assim, de trabalho, conforme enquadramento da assim, a legislação previdenciária da mesma forma, né? Sim. Só para demonstrar um pouco o que pode ser gerado de economia, né? Como eu falei do exemplo do 1%, né? Aqui a gente você tem uma equipe aí do posto de gasolina, um frentista, uma quantidade de 9 pessoas. Aí você também tem uma equipe que lava, lubrifica o carro, né? Os dois estão num KNAI onde a alíquota é de 3%. Porém, você tem uma equipe de atendentes ali da sua conveniência de 10 pessoas. E mais a equipe administrativa, né, de 3 pessoas. Então, 13. Então, você tem 12 pessoas na área operacional, né, com uma alíquota de 3%, e 13 pessoas numa área administrativa, numa alíquota de 2%. Né? Então, seu KNAI preponderante nessa realidade é de 2%. Né? Você Bacana, vai gerar uma bacana. alíquota de 2%. Então, você tem uma economia aí, como eu falei, você gera uma economia de 1% no montante da sua folha de pagamento por 13 meses. Mas além dessa análise sucinta inicial, é importante um estudo para ter subsídio, Sim, né? é importante o Porque estudo e a governo- manutenção. pensa comigo, o governo está vendo que você está contribuindo com 3%. Uhum. E aí, da noite para o dia, você passa a contribuir com Aí ele menos. vai perguntar. Alguém vai sim acender um alerta e vai falar bem assim: Sim. olha, fulano, por que que você está pagando menos? Você precisa ter um estudo com consistência, com Sim. embasamento, para que Claro. possa apresentar, olha, é por este motivo. Tô certo? Sim. Sem dúvida, né? O governo busca arrecadação. Ele faz a legislação justamente para poder atender isso, para manter, no caso aí, a Previdência, que a gente sabe que está sempre deficitária, conforme dito no seu início, tá? E cabe às empresas usufruírem da melhor forma de todas essas questões. Ok. Bem esclarecedor o papo, hein, gente? Muito bacana. Esperamos que todos os nossos telespectadores aí, quem vem acompanhando o Grupo Moratti, tenha tido os esclarecimentos, pelo menos de maneira sucinta aí, tenham gostado do conteúdo. Para quem gostou, segue a gente, compartilha esse conteúdo para quem está buscando o conhecimento. Eu quero agradecer a sua presença, André, aqui Eu que conosco. agradeço. Agradecer a presença do engenheiro Jorge Baff aqui Obrigado. conosco, do meu sócio e amigo engenheiro Celso Florian. E ficamos aí para nosso próximo episódio, que falaremos do FAP. Bom, uma ótima tarde a todos. Tchau. Obrigado.